Então, como parte das nossas discussões, nós entramos no capítulo 10 do Pierre Bourdieu, denominado Gênese Histórica de uma Estética Pura. E a questão que vai passar por todo esse texto é, afinal, o que define uma obra de arte e quais são as diferenças entre uma obra de arte e um simples objeto comum. Essa que é a discussão que vai ser feita ao longo de todo, certa medida, em toda a discussão realizada pelo Pierre Bourdieu em uma série de livros, né? Nesse caso, nós estamos pegando só parte de um capítulo, mas o Bourdieu vai ser um nome bastante significativo no que se refere a essa identificação. Então, não é incomum a gente sempre perguntar, afinal, o que é uma obra de arte? Esse é um tipo de pergunta. O que define uma obra de arte? E, fundamentalmente, como diferenciar uma obra de arte de um simples objeto comum? Partindo desse pressuposto, eu fiz algumas marcações que a gente vai discutindo ao longo do processo, né? Nessa passagem que ele fala, comecemos com um paradoxo, acontece que alguns filósofos se interrogam sobre aquilo que permite distinguir as obras de arte de simples coisas, pensa em Arthur Danto, e não hesitam em sugerir, como a audácia sociologista, que nunca permitirá a um sociólogo, que o princípio dessa diferença ontológica deve ser procurado na instituição, ou, por outras palavras, que o objeto de arte é um artefato cujo fundamento só pode ser achado no art world, quer dizer, no universo social que lhe confere o estatuto de candidato à apreciação estética. Então, se a gente pudesse pensar aqui uma polarização, nós teríamos aqui dois caminhos fundamentais, né? Ou três, mas eu vou discutir aqui dois deles. O primeiro deles se refere a essa ideia que qualquer pessoa com sensibilidade seria capaz de entender uma obra de arte, né? Ou, principalmente, o termo mais adequado seria reconhecer uma obra de arte. O reconhecimento, então, seria da essência do ser humano. Então, o ser humano seria capaz de reconhecer a essência dessa obra de arte. Tá. O segundo caminho seria que a obra de arte não tem nada como essência e é a instituição que dita as normas de reconhecimento. Na medida que a instituição disse que esse objeto é um objeto de arte, ele passa a ser. Não tem nenhuma ordem que lhe confere uma diferença de um objeto comum, né? Naturalmente, o texto, então, passa a ser situado numa noção que se encontra em Arthur Danto, por causa da tese, digamos, institucional da arte, que quando o problema parece se residir apenas na instituição. Então, na medida que uma instituição diz que todos aceitam essa convenção. Só que o Bourdieu passa, a partir desse momento, a considerar um aspecto, digamos, bastante interessante, né? Ele critica já o Arthur Danto, porque se a sociologia da arte foi a disciplina que se constituiu como análise dessa complexidade, dessa dúvida, o que diferencia uma obra de arte de um simples objeto comum, se foi, em certa medida, esse papel, por isso que ele diz com uma audácia sociologista. A audácia sociologista seria uma crítica, então, ao Danto, que está trabalhando com uma área distinta da dele,
né? E que nenhum sociólogo seria irresponsável de tratar o assunto dessa forma, né? Mantendo ainda a continuação, ele diz: mas nunca aconteceu, embora um ou outro dos nossos pós-modernos não tardará a fazê-lo, que um filósofo verdadeiramente digno desse nome se interrogue sobre aquilo que permite distinguir um discurso filosófico de um discurso vulgar. Então, ainda como um fator comparativo, ele vai dizer: olha, me parece muito arbitrário que seria o mesmo então que um determinado intelectual ou pesquisador dissesse: o que o filósofo então escreve não tem distinção entre qualquer texto, né? Então, seria situar o papel do filósofo, que tem uma linguagem própria, tem um rigor conceitual, e dizer que qualquer fala, qualquer texto geral não se diferenciasse, então, de um texto vulgar ou comum. Então, passando por esse ponto fundamental, ele ainda investe num ponto muito interessante, né? Mas o que ocorre de fato para depois de uma estética, né, ou filosofia da arte fundamentada, um campo sociológico fundamentado, alguém chegar e falar assim: olha, toda tradição está equivocada. Toda tradição ela não faz sentido. Todas as interpretações, se eu não me engano, o Bourdieu tem 15 livros traduzidos, né? Traduzidos para o Brasil. Então, esse conhecimento, quando a gente fala que o sentido da obra de arte ou o valor da obra de arte está na instituição que a confere o valor, nós acabamos então por nos situar no seguinte: a arte é aquilo que se chama de arte. Então fica parecendo que todo o conhecimento produzido pelo Bourdieu, só para citar um, né, ele estaria simplesmente não invalidado, mas se não invalidado, ele estaria sendo questionado, né? Então fica parecendo que toda a tradição sociológica ela seria de fato uma tradição descartável. Então, em relação a isso, o Bourdieu diz: mas não se pode verdadeiramente ganhar em todas as frentes. E a sociologia da instituição artística que o desconstrutor pode realizar unicamente em forma de negação nunca vai ao termo da sua lógica. A crítica da instituição que essa sociologia implica é uma meia crítica, própria para provocar as deliciosas comoções de uma revolução em branco, né? O Bourdieu então vai dizer assim: me parece realmente muito fácil essa provocação, né? Ele não vê nada além desse processo da desconstrução de todo um conhecimento como uma provocação. Que provocação seria essa? Eu provoco, mas ela não reverbera em um novo método, uma nova constituição de campo, um novo lugar de estudo, né? Então, Revolução em Branco seria isso, né? Então, segundo a noção de paradigma do Thomas Kuhn, nós percebemos então que um novo conhecimento produzido, ele leva a uma mudança de estruturação geral, né? Geral tanto do campo, como das reflexões, como do ensino.
Uma provocação, ela não muda a estrutura, ele provoca. Por isso que ele é considerado uma revolução em branco, né? Então, aí o Bourdieu vai tratar de algumas questões que no início do texto, em certa medida, já foi trabalhado, essa divisão, né? Por um lado, o pensamento, então, que a obra de arte dependeria dessa sensibilidade. A gente ouve muito as pessoas dizerem assim: olha, para falar a verdade, eu não entendo de uma obra de arte, mas eu sei que é bom ou me interessa. Então, para falar a verdade, a arte está nos olhos de quem vê, né? Para falar a verdade, fica parecendo que os escolhidos que desenvolveram uma sensibilidade inata, então você nasceria com essa capacidade do campo do sensível, conseguiria, a partir desse ponto, reconhecer uma obra de arte. Entenda que estamos aí discutindo uma noção que é muito próxima de um juízo do belo, essencialista, onde qualquer pessoa, independentemente da educação, da religião, da classe social, teria essa capacidade de reconhecer a expressão humana. Qual que é a definição de arte, então? A definição de arte seria a definição da expressão humana. Então, eu, como humano, sensível, conseguiria, então, reconhecer esse absoluto, né? Então, a análise da essência e a ilusão do absoluto se trata desse ponto fundamental, né? Então, o Bourdieu nos fala, o pensador puro de uma experiência pura da obra de arte, ao tomar como objeto de reflexão a sua própria experiência, que é de um homem culto de uma determinada sociedade, sem tomar como objeto a historicidade da sua reflexão e do objeto que ela se aplica, constitui, sem saber, uma experiência particular em norma transhistórica de qualquer percepção artística. Então eu paro aqui um pouco para discutir um pouco isso. Então, o que que ele diz, né? Que esse sujeito que muitas vezes diz que qualquer obra pode ser de fato reconhecida em qualquer momento, ela decorre de uma experiência de um determinado sujeito que ele de fato teve conhecimento da obra. Ele de fato teve conhecimento de uma cultura. Então, ele faz uma análise individual com a expectativa, ou com a certeza, que se ele conseguiu chegar naquele nível de interpretação, qualquer pessoa também teria essa capacidade. Então, por isso que teria uma norma transhistórica, né? Transhistórica que, independentemente, né, da historicidade que esse sujeito vive, das condições que ele vive, ele conseguiria também chegar a esse nível de experiência, porque a obra carregaria, sim, uma essência. Então, caberia uma capacidade de reconhecer essa essência, né? Se ela tem essência, ela pode ser alcançada. Continua então. Ora, essa experiência, no que ela tem aparentemente mais singular, e esse sentimento de unicidade contribui, sem dúvida, em muito para lhe dar valor. É uma instituição que é o produto de uma invenção histórica e cuja necessidade e razão de ser só podem realmente ser apreendidas mediante a uma análise propriamente histórica, a única capaz de explicar ao mesmo tempo a sua natureza e a aparência da universalidade que ela dá àqueles que vivem ingenuamente,
a começar pelos filósofos que a submetem à sua reflexão, ignorando as suas condições sociais de possibilidade. Então, muitas vezes, essa busca da essência é como se eu negasse a própria experiência, tanto histórica como social, e buscasse apenas na obra as suas condições de produção, né? Então, a palavra ingenuidade vai aparecer com uma certa constância dentro desse ponto do Bourdieu, né? Então, é como se eu vivesse a experiência e não aceitasse que essa experiência de uma determinada formação, ela fosse, então, uma condição que faz com que eu tenha uma determinada percepção sobre o mundo. Nesse sentido, Bourdieu vai retomar esse ponto dizendo: com efeito, o que a análise reflexiva esquece é que o olhar do amador de arte do século XX é um produto da história, embora surja a si próprio sob a aparência de um dom da natureza, né? Então, essa perspectiva que uma pessoa conseguiria, então, entender, analisar, principalmente reconhecer, né? Eu acho que a palavra melhor é essa, porque se é algo inato, você apenas reconhece a importância de uma obra de arte. O que ele vai dizer então que o olhar puro. O que é o olhar puro? Eu conseguiria ver uma obra de arte e reconhecer que ali existe uma obra de arte, né? Então, esse é o olhar puro. O que ele vai falar então retomando, assim pelo lado da filogênese, o olhar puro capaz de aprender a obra de arte, como ela exige que seja aprendida, em si mesma e por si mesma, enquanto forma e não enquanto função, é inseparável do aparecimento de produtores animados de uma intenção artística pura. Ela própria, indissociável da emergência de um campo artístico autônomo, capaz de pôr e de impor os seus próprios fins contra as exigências internas. Então, o que ele vai discutir é quando a gente chega, então, em contato com uma obra dentro de um museu, por exemplo, você não vai perguntar qual que é a função daquela obra, né? Função do ponto de vista prático. Você reconhece ali a sua capacidade de reconhecimento, né? Como que você se coloca é, em relação a uma obra de arte? Esse é o ponto. Aí ele vai dizer, mas pelo lado da ontogênese, esse olhar está associado às condições de aquisição extremamente particulares, como a frequentação desde cedo nos museus e a exposição aberta ao ensino escolar, escola que ela implica. O que significa, diga-se de passagem, que a análise da essência, quando omite essas condições, universalizando dessa forma o caso particular, institui tacitamente em uma norma universal. Então, eu acho que é muito interessante, né? Porque quando você tem uma cultura, então, fundamentada numa determinada experiência social, desde cedo, como é o caso francês, como ele está falando, você vê, reconhece, mas esquece que ali teria toda uma tradição, né? Por trás, teria todo um ensinamento social que isso implica. Então é muito interessante dizer isso se me permite fazer uma comparação então com o caso brasileiro, se tivesse de fato uma essência que pudesse ser reconhecida, como nós não temos uma formação direcionada à apreensão da obra de arte, nós conseguiríamos
ao visitar um museu internacional, entender e se portar, né, como uma pessoa que é capaz de reconhecer essa essência. Estou dizendo, você não teve nenhuma preparação, não teve nenhum estudo, se desloca, vai até uma instituição, tem acesso a uma obra moderna e a partir disso teria a sua capacidade de reconhecer aquela essência, porque você é dotado dessa sensibilidade. Então, ele mantém esse ponto dizendo que aquilo que a análise anistórica da obra de arte, da experiência estética aprende na realidade, é uma instituição como tal, existe, por assim dizer, duas vezes, nas coisas e nos cérebros. Então, para que a coisa aconteça, precisa de ter esses dois pontos. Ela tem, então, nas coisas, significa o próprio objeto. Então, o objeto tem condições sociais de criação, né, que se refere, então, a esse procedimento o tempo todo. Que procedimento é esse? Daquilo que a gente... Então, essa noção é muito importante quando a gente vê essa síntese. Que síntese? O objeto, então, ele é dotado de uma condição formal. Esse é o primeiro ponto. Então, essa condição formal ela é estabelecida ao longo de um fazer, né? Um fazer que é artístico. Então, esse é o primeiro ponto, que é a existência do próprio objeto. O segundo ponto que ele vai demarcar é um ponto também bastante interessante, que seria no cérebro. Então, se você não tiver essas condições de apreciação, seria impossível você reconhecer o objeto. Então, vamos realizar aqui uma comparação para entender essa assimetria, quando ela ocorre, essa assimetria. Então, vamos lá. Eu não tenho formação e nem condições de apreciação daquilo que se chama de estética do absoluto. Se eu não tenho essas condições, o que vai acontecer é o seguinte: o objeto pode ser qualquer um. Eu posso estar associado a uma obra importantíssima, né? Le Déjeuner sur l'herbe. Eu posso estar associado a um quadro do Van Gogh. Se meu cérebro não está pronto, não estiver preparado para essas condições, o que vai acontecer então é que eu não reconheço o sentido daquela obra. Eu não reconheço o valor daquela obra. Poderíamos dizer então que se eu tirasse uma determinada obra de um grande museu e colocasse em qualquer ponto de uma determinada cidade, de uma praça, dificilmente ela seria reconhecido no seu sentido do seu valor como produção artística. Alguém poderia passar e se interessar pela imagem. Então eu vejo uma determinada imagem que pode me interessar, assim como o outdoor. Mas desse ponto de vista, não. Então não existe, a partir dessa noção, uma ideia da própria essência, né? Então, se eu não tiver um cérebro preparado para o reconhecimento, isso se torna impossível. Do outro lado, se no objeto não tenha uma conexão, né, institucional para eu reconhecer o objeto, o que acontece? Se não tem uma instituição portadora desses elementos, também a noção nunca vai acontecer.
A conexão, então, existente entre dois pontos fundamentais. Não adianta eu ter só a instituição que produz um discurso sobre a obra, né? E não adianta eu ter a capacidade de reconhecimento e não ter uma instituição, né? Então, essas duas questões, elas estão associadas a um princípio muito importante, que é a busca dessa simetria ou dessa aproximação entre esses dois pontos. Então ele fala nas coisas em forma de um campo artístico, universo social relativamente autônomo que é um produto de um lento processo de constituição. Nos cérebros, em forma de atitudes que se formam inventando no próprio movimento pelo qual se inventou o campo, a que elas imediatamente se ajustam. Então, é necessário aqui a gente fundamentar uma questão que mesmo a gente poderia perguntar que depois vai aparecer esse ponto, né? Mas por que eu vou em um determinado museu, vejo um objeto funcional, um mictório, e tenho ali um reconhecimento do valor? Você só tem o reconhecimento do valor porque você está dentro de uma determinada tradição que entende que aquilo é uma provocação, né? Então, o grande evento que todos conhecem, que em certa medida vai partir da definição do Danto, ele ocorreria quando o Andy Warhol pegaria o brilho box, caixas formuladas não, caixas retiradas de um espaço elevado para outro espaço, e ele conseguiria produzir o estatuto dessa obra de arte, né? Então fica parecendo que a tese do Danto faz muito sentido, porque ela chegaria ao ponto de dizer: olha, um artista conseguiu transformar um simples objeto comum em uma obra de arte. O que nós estamos falando em relação a isso? Nós estamos falando então que aí teria uma assimetria, né? Porque o objeto em si, ele não tem nenhuma característica própria do campo. O que é o campo? O que o campo fundamenta, né? A arte possui, ao longo do seu desenvolvimento, principalmente das vanguardas, né, técnicas específicas. Então, a realização de um Manet, de um Renoir, de um Pablo Picasso, de um Malevich, ele não é só atribuição de um valor. Ele é fundamentalmente a constituição de uma técnica, né? De uma técnica. Então, quando parte desse caso do Andy Warhol, né? Então seria que qualquer pessoa dentro de uma determinada instituição, para falar a verdade, qualquer pessoa que se auto-intitula artista seria capaz de transformar um objeto apenas como uma proposição, não como uma técnica. De posse disso, o, o Bourdieu vai falar que evento, esse evento marcado aí pela ideia do Arthur Danto, ele vai falar que a experiência da obra de arte como imediatamente dotada de um sentido e valor,
é um efeito da concordância entre essas duas faces da mesma instituição. Desculpa, vou retomando um pouco, quando ele fala: está, nesse caso, Danto, ao descobrir, após a visita à exposição das caixas Brilho de Warhol, na Stable Gallery, o caráter arbitrário, ex instituto, como diria Leibniz, da imposição do valor feita pelo campo por meio da exposição num local consagrado e consagrante. Então, na verdade, o que o Danto diz é que um determinado sujeito teria tido a capacidade de transformar uma simples caixa de sabão em pó em uma obra de arte. Tá, mas o Bourdieu vai dizer assim, não, mas ele não apresentou isso no próprio supermercado, né? Ele não foi no supermercado, montou um stand e falou assim, isso é uma obra de arte. Não foi isso que aconteceu. Ele vai dizer que tinha o Andy Warhol, então, utiliza um local consagrado e consagrante, né? É uma exposição numa determinada galeria. As pessoas que visitam, elas estão já preparadas, associadas ao que esperar de uma exposição como essa. Ninguém foi pego de surpresa porque já existia, em certa medida, um determinado histórico de produção do Andy Warhol. E mesmo se fosse pego de surpresa, ele não viu essa obra na rua, né? Ele estava num espaço de uma determinada galeria. Então, aí eu retomo aqui, a experiência da obra de arte como imediatamente dotada de sentido de valor é um efeito da concordância entre essas duas faces da mesma instituição histórica. O habitus, ou habiti, culto e o campo artístico, que se fundem mutuamente. Dado que a obra de arte só existe enquanto tal, quer dizer, enquanto objeto simbólico dotado de sentido de valor, se for apreendida por espectadores dotados da atitude e da competência estéticas tacitamente exigidas. Pode dizer-se que é o olhar do esteta que constitui a obra de arte como tal, mas com a condição de ter de imediato presente no espírito que só pode fazê-lo na medida em que ele próprio é o produto de uma convivência com a obra de arte. Então, naturalmente, o nosso fundamento está baseado nesse ponto. Caso eu não tenha uma competência, o habitus aqui, o habiti, ele vai estar associado a um fenômeno da sua experiência, né? Da sua experiência como pessoa que compreendeu basicamente o que é uma obra de arte. É a sua formação. Então, se você tem uma determinada formação, naturalmente você é capaz de reconhecer. Mas essa formação é dada como natural. Depois que você já desenvolveu toda essa capacidade, toda essa aptidão, quando você vê uma obra de arte, torna-se assim um fato instantâneo e você passa a acreditar que aquilo é natural. E poderíamos pensar o seguinte: é como se eu tivesse uma formação mesmo nas grandes obras de arte, tivesse um estudo, assim por diante, e dissesse a outra pessoa: nossa, mas você não consegue ver isto? Você não está percebendo isto? É como se a pessoa não tivesse a sensibilidade, né? Não é possível que você não consegue entender o valor dessa obra de arte, porque você já tem uma formação e aquilo ficou naturalizado em você. Você desenvolveu um olhar que aquele olhar você não consegue se desvencilhar desse tipo de percepção que foi construída há séculos, há semanas, né? Primeiro de tudo uma história, depois da sua história pessoal.
Então, como entendimento dessa ausência de um dado puro, de uma experiência pura, né? O Bourdieu nos afirma: os museus poderiam escrever no seu frontão, mas não há que o fazer de tal forma, isso é evidente, que ninguém entra aqui se não for amador de arte. O jogo cria a illusion, o investimento no jogo do jogador avisado, dotado do sentido do jogo, que, habituado ao jogo, pois que é feito pelo jogo, joga o jogo e por esse meio o faz existir. O campo artístico, pelo seu próprio funcionamento, cria atitude estética sem a qual o campo não poderia funcionar. Em especial, por meio, sobretudo, da concordância que opõe todos os agentes investidos no jogo. Ele reproduz incessantemente o interesse pelo jogo, a crença no valor daquilo que está em jogo. Então, o que ele está falando, né? Que é desnecessário ter que mencionar que, de fato, quem entra no museu deveria ter uma placa na entrada dizendo: olha, só entra aqui se você souber a regra do jogo. A regra do jogo, então, é a compreensão da obra de arte. Mas ele diz assim: não, isso não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso porque isso aí é óbvio, né? Isso é um dado. Mas, na verdade, no Brasil não é. Né? A ausência de uma formação, de uma experiência, de uma construção desse ponto de vista nos coloca numa posição como aquilo não é de fato conhecido. Então muita gente pode entrar no museu sem saber qual é a regra do jogo que deveria ser jogado. Esse é o ponto que ele está estabelecendo, né? Então, o fato fundamental é: você reconhece o valor porque você já sabe sobre o valor. O valor não é reconhecido propriamente como uma sensibilidade inata, né? Então, é o campo artístico que faz com que aquilo crie instâncias de reprodução possíveis para que, de fato, isso ocorra, aquela experiência ocorra, né? Então, nessa continuação, ele vai entender assim: mas e a noção do olhar puro? O que ele está discutindo como olhar puro aqui, né? A gente não pode esquecer que antes as obras sempre estiveram associadas a um lugar ou espaço. O que significa dizer isso? O lugar ou espaço? Se eu só teria acesso a uma determinada obra ou produção se caso eu vivesse naquele lugar. Quando eu visito, então, a Capela de Scrovegni, ou eu visito outro espaço, né, social, eu já vivo ou convivo naquele espaço social, né? Para isso, a gente pode aqui construir um determinado exemplo para isso ficar mais claro. Então, nesse sentido, eu preparei aqui uma sequência de uma apresentação para que a gente consiga pensar o que o Bourdieu está falando do olhar puro e como ele modifica toda a estrutura do que a gente concebe como o fazer artístico, né? Então, eu estou chamando aqui de arte, lugar e sentido entre o ritual, função e comunicação. Porque, em certa medida, o que eu estava explicando é essa relação até o século XIX da arte está associada
a um lugar de exibição, né? Então, todas as conexões estão inseridas conjuntamente com uma função comunicacional e uma função de ritual. Isso significa dizer que uma cidade comporta uma igreja que possui uma determinada história já consolidada e todas as pessoas que moram ou estão nessa cidade conhecem essa conexão. Então, eu tenho que ir até um determinado local para ter conhecimento do que de fato ocorre, né? E cada vez que eu entro dentro nesse caso, dentro dessa igreja, eu tenho acesso, então, a um conhecimento que é passado via um ritual, que a ideia geral, então, é como se fosse, ou não, como se fosse não, de fato uma missa. Então, ao entrar na igreja, eu tenho que me deslocar para a cidade de Assis, e lá na cidade de Assis, eu vou conhecer a história de uma pessoa que se tornou santo depois que foi beatificado. Eu estou aqui então dentro da igreja para a gente ver a história de São Francisco de Assis. Anteriormente aqui era possível ver onde ele foi enterrado. Então existe aí uma figura significativa e conhecida que é o próprio São Francisco de Assis. Mas eu dependo de uma série de elementos para entender a história desse santo, que está materializado nas imagens, no ritual e no sentido comunicacional. Então, a história do santo ela é dividida em várias partes aqui, e essa história do santo, então, ela tem como fim construir uma narrativa. Quando eu vou dentro dessa igreja, assisto uma fala de um padre sobre esses eventos, eu me identifico com a própria história do santo, né? Então, ao pensar que parte do que está sendo narrado na igreja, nós temos aí acesso a um item dessa construção que a gente teve a oportunidade de ver aqui. Nessa construção, então, é o momento da história de São Francisco de Assis onde ele recebe as chagas. Então, Cristo aparece para São Francisco de Assis e ele vai passar então as chagas para São Francisco, né? Aqui é um exemplo como que essa cultura religiosa ela vai passando para outros lugares do mundo. Ela não fica circunscrita, mas a gente tem que lembrar que existe um processo de decifração e comunicabilidade. A história de São Francisco de Assis, por causa da iconografia, não pode mudar. Então, estou aqui numa igreja São Francisco de Assis em Ouro Preto, muitos devem conhecer, e aqui eu me deparo no medalhão que está nesse ponto, né? Nesse ponto, com a mesma situação da estigmata, da passagem dos estigmas. Aqui a gente pode ver São Francisco de Assis, né? E aqui nós podemos ver então o Cristo alado que passa as chagas para São Francisco de Assis. Aqui São Francisco de Assis em São João del Rei vai construir o mesmo princípio, a mesma narrativa, a mesma iconografia, né? Eu gostaria de demarcar esse ponto da igreja, né? E dentro desse ponto da igreja, nós vemos Cristo alado e ele aqui passando as chagas. É comum eles utilizarem essa fita para associar a passagem então das chagas
para a mão de Jesus Cristo para São Francisco de Assis. Então, o que eu estou querendo discutir aqui é que a associação está dentro do ritual. Eu posso naturalmente entrar dentro de uma igreja como essa, mas essas obras não têm um fim artístico em si. Elas têm um fim de ritual e comunicacional. Então, aqui não tem olhar puro, né? Aqui a pessoa que não sabe da história, e se vocês não soubessem ou não sabem dessa história, vocês seriam incapazes de alcançar a relação estabelecida entre texto e imagem. Então, esse é um elemento fundamental, né? O elemento fundamental é a gente conceber que existe uma conexão entre texto e imagem até grande parte das obras produzidas até o século XIX. Então, o que a gente percebe é que existe uma história sendo contada sobre São Francisco de Assis, existem as imagens e existe o ritual. O que vai modificar na modernidade o conceito de autonomia e o de olhar puro é o princípio das exposições, então, que passam a ocupar, assim como as obras, um espaço definido ou delimitado como o espaço que a gente chama do espaço do museu. O espaço do museu, ele sempre estará associado a uma necessidade, né, de construção de um outro lugar, de um outro espaço, de um outro tipo de conhecimento. Não se exige, então, que você tenha um conhecimento religioso, mas você tem que ter, então, um conhecimento estético. As aproximações não são feitas a partir nem da historicidade, né? Nem de uma certa temporalidade e muito menos de uma nacionalidade. Então, torna-se indissociável a conexão entre a história da arte, né, o museu e a modernidade. Voltando agora ao texto do Bourdieu, essa noção de uma possibilidade de uma existência de um olhar puro, e se não existe a diferença entre um simples objeto comum e uma obra de arte, ele pergunta, né, o Bourdieu, leio essa passagem, o que faz com que uma obra de arte seja uma obra de arte e não uma coisa do mundo ou um simples utensílio? O que faz de um artista em oposição a um artífice ou um pintor de domingo? O que é que faz com que uma bacia, né, um bácio ou uma garrafeira expostos no museu sejam obras de arte? É lógico que ele está se referindo aqui ao Marcel Duchamp, né? Será o fato de estarem assinados por Duchamp, artista reconhecido, e antes de mais nada como artista, e não por um comerciante de vinho ou um latoeiro? Ora, não será simplesmente passar da obra de arte como feitiço para o feitiço do nome do mestre, como diria Benjamin? Então, assim, é só para focar nesse ponto, ele está dizendo assim, se a tese institucional fosse correta, né, essa que senta na capacidade da instituição, então a arte é aquilo que a instituição disse que é arte, né? Se fosse tão simples, o problema estaria resolvido, né? É só a gente tentar imaginar quem controla essa instituição. Ora, não será simplesmente passar da obra de arte como feitiço para o feitiço do nome do mestre, como diria Benjamin? Por outras palavras, quem criou o criador como produtor reconhecido de feitiço? Quem escolheu então o Marcel Duchamp, né, para transformar um mictório numa obra de arte? Quem o escolheu? E por que
né, que outros não são escolhidos. E o que é que confere a sua eficácia mágica, ou se preferir, ontológica, ao seu nome, cuja celebridade está na medida da sua pretensão em existir como artista, e a imposição desse nome, o qual, como a marca do grande costureiro, multiplica o valor do objeto que está posto, que é tudo o que está em jogo nas quereras de atribuição e faz o poder dos peritos. Onde reside o princípio último do efeito de rótulo, ou de nomeação ou de teoria? Então, ele passa a desenvolver essa noção, e essa passagem do Mous é muito interessante, né? Porque ele está discutindo o poder da eficácia do feiticeiro. Então, muitas vezes, ele passava a estudar como que o feitiço ocorre, né? Onde está o feitiço? O feitiço está onde? O feitiço está no feiticeiro, na capacidade que o feiticeiro tem. O feitiço está na varinha. Ou o feitiço está onde? Na verdade, o feitiço está em toda a rede constitutiva desse lugar. Eu só serei enfeitiçado se eu acredito na capacidade que tem tanto o feiticeiro quanto na varinha mágica. E para explicar essa espécie de milagre da transubstanciação que está na origem da existência da obra de arte e que comumente é esquecido, é brutalmente trazido à mente pelas manifestações de força à maneira de Duchamp. É necessário substituir a questão ontológica pela questão histórica da gênese do universo, em cujo seio se produz e se reproduz incessantemente numa verdadeira criação contínua o valor da obra de arte, quer dizer, do campo artístico. Então, não é incomum, quando se vai discutir a forma de uma obra artística, de alguém levantar a mão e falar assim: pô, mas e o Duchamp? E o Mictório? E o Duchamp? Então, quando se diz isso recorrentemente, né, fica parecendo que a exceção é mais importante que a regra, né? Para cada Duchamp, você precisa ter uma tradição de 1 milhão de obras. Então, isso significa dizer que essa desconstrução duchampiana faz parte de um campo. O que é fazer parte de um campo? Só os entendidos, né? Quem tem a convivência com essas obras, que entenderão, então, o significado de um mictório sendo apresentado. Mas vamos lembrar que o mictório está sendo apresentado num contexto museológico, né? Então, a análise de essência do filósofo apenas registra o produto da análise de essência real, que a própria história realiza na objetividade, através do processo de autonomização, no qual e também pelo qual se institui progressivamente o campo artístico. Então, como que funciona, né, o ritual? Como se funciona o mito? Como se funciona o efeito do feitiço? Você tem os agentes, artistas, críticos, historiógrafos, conservadores. Os técnicos, as categorias e os conceitos, gêneros, maneira, épocas, estilos, que caracterizam, então, o universo todo esse sistema que foi sendo construído desde o século XIX, se a gente está falando aqui, né, propriamente de uma ideia da arte moderna e da arte contemporânea. Então, não se trata de exorcizar aquilo que Benjamin se chamava o feitiço do nome do mestre, por meio de uma simples inversão sacrilégia, né? Tem um acento aí, e um tanto pueril. Quer se queira, quer não, o nome do mestre é bem um feitiço. Trata-se, sobretudo, de descrever a emergência progressiva do conjunto das condições sociais
que possibilitam personagem do artista como produtor desse feitiço, que é a obra de arte, isso é, descrever a constituição do campo artístico, no qual estão incluídos os analistas, a começar pelos historiadores da arte, mesmo os mais críticos, como o lugar em que se produz e se reproduz incessantemente a crença no valor da arte e no poder da criação do valor que é próprio do artista. Então, toda essa constituição depende dessa rede produtora da crença. Voltando, o mictório não faz nenhum... O mictório perde o feitiço na medida que ele sai do espaço do museu e entra numa loja de material de construção, né? Então, de posse disso, o Bourdieu insiste na economia dos bens culturais. Essa é a definição que ele realiza. Os locais de exposição, galerias, museus, instâncias de consagração, academias, salões, instância de reprodução dos produtores e dos consumidores, escola de belas artes, agentes especializados, comerciantes, críticos, historiadores da arte, colecionadores, dotado das atitudes objetivamente exigidas pelo campo e de categorias de percepção e de apreciação específicas, irredutíveis às que têm curso normal na existência, corrente e que são capazes de impor uma medida específica do valor do artista e dos seus produtos. Então, grande parte do que o Bourdieu vai tentar desvendar nesse texto é a compreensão contínua, né, do que não tem nenhuma experiência própria do que seria essencialista e nenhuma experiência que seria a tese institucional da arte, do mundo da arte. Então, é nesse sentido que a provocação ocorre para a compreensão de uma obra de arte dentro de um estatuto da modernidade.